Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí eu aprendi com o nosso mestre, Tadashi Kadamoto, vamos ser felizes, vamos ser felizes. Bom dia para autêntico. Tempo de vivermos leve, é tempo de agradecermos a Deus, né, por estarmos, né, nesse momento com tanta atribulação, com tanta dificuldade, muita gente desempregada, né, muita gente doente, muita gente nos leitos dos hospitais. Alguns entram e saem com vida, outros entram e não têm mais o direito de se despedir de seus familiares. Então é um momento para a gente agradecer por estar aqui nessa manhã de sexta-feira, falando com vocês. Nós vamos ter uma conversa muito boa com a terapeuta holística Patrícia Vale, né? Viva leve, vamos procurar leveza, vamos buscar a harmonia, vamos buscar todos os elementos da natureza, né? Água, terra, fogo, sol, céu, mar, rio, estrela, todos os elementos da natureza para que nós possamos ficarmos fortalecidos. Se nós não estivermos fortalecidos na fé, na esperança, na caridade, de nada vai adiantar estarmos aqui. Nós vivemos num processo de aprendizado. Todo dia é dia de aprender. Todo dia é dia de aprender. Tem muita gente que gosta muito de ensinar, né? Tem muita gente que pensa que já sabe tudo, que não precisa dos outros, que o dinheiro, o poder, a ganância, a ambição, enfim, e uma série de outras coisas já lhe dão aí o direito de ser melhor ou de ser maior que os outros. Nós estamos num mundo de prova e expiação. Cada dia é dia de aprender. A gente pode até ter um entendimento acadêmico, a formação acadêmica, mas a formação que nós precisamos de fato é a formação da vida, da sabedoria, né? Precisamos estar sempre de bem com a vida, em paz com Deus, né? E aí eu começo aqui a chamar todo mundo, quero nem saber, eu mando para todo mundo aí, ó. Vamos ser felizes. Essa é a grande sacada. Mas como que a gente faz para ser feliz? Né? Trabalhando nós mesmos, trabalhando o nosso crescimento espiritual. Ninguém é grande, vou lá chamar a Patrícia, ninguém é grande porque tem mais dinheiro do que o outro,
porque tem um carro mais bacana, porque é mais bonito do que o outro, porque é lindo, porque... Não. Cada um, nesse processo de evolução da Terra, é melhor pelaquilo que faz, né? Pelaquilo que faz de melhor para ele. E não, né, achar que tudo é bom, tudo é bacana, tudo... Salve, salve! Salve, salve, querida. Tudo bom? Opa! Tudo bom. Peraí que o bicho aqui caiu. Não, fica Emocionou, sabe? tranquila. Não, emocionou o bicho, aí caiu. Emocionou. E eu tava te ouvindo, que delícia. Continua falando, porque Ah, é tava muito. me ouvindo? Já tava te ouvindo, é muito importante o que você tá falando. Continua, que acho que daí é um gancho Ah, para a gente já começar a nossa conversa. eu digo sempre, Patrícia, que não adianta, né, estarmos aqui nesse mundo, né, de prova e expiação, pensando que nós sabemos tudo. Essa quarentena, para mim, ela tem sido de muito aprendizado. Tem muita gente que, tô 40 dias, 60 em casa, não estou fazendo nada, não tenho nada, não sei o quê. E esse período de 40, de 60, até de um ano, para mim, que é necessário para todos nós, Sim. necessário pela vida, só tem me dado, né, as respostas que eu sempre busquei e não tinha tempo para parar É. né, e entender o que o universo estava falando para mim, o que Deus estava falando para mim, o que o divino, enfim, independente da religião, cada um que interprete a sua maneira. Né? Por exemplo, está falando com você agora. Eu tenho dito que o universo ele une os bons. O universo conspira a favor dos bons. Eu tenho acompanhado muita gente que que trabalha com desenvolvimento humano, Tá. porque o mais importante agora é o desenvolvimento humano. Tem muita gente preocupada com dinheiro, tem muita gente preocupada que está desempregado. Se você está desempregado, mas se você também não for trabalhar, ser melhor, você vai sair da crise e vai continuar do mesmo jeito, Exatamente. ou pior. Né? Eu tenho perguntado assim, quantos irão sobreviver? Quantos irão sobreviver depois dessa pandemia? Quem de fato vai estar pronto para enfrentar o mundo que nós não sabemos como vai ser depois? Né? E aí eu tenho parado esses dias e fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes na minha vida. Só se fosse numa palestra, num treinamento, estou meditando. O Uau! Tadashi, o Tadashi Tadashi. Karamoto, Eu adoro. o Ele Tadashi é está um... fazendo, ele está fazendo esse trabalho maravilhoso, né? Hoje de manhã tinham 9 mil pessoas meditando. Quer dizer, e aí eu já estou nesse processo há quase 60 dias. Eu tenho observado que muita coisa mudou, né? E A muda mesmo. pessoa, Não é muito, imaginação da nossa cabeça, não. Muda mesmo. não muda. E a vontade de querer. E o Tadashi, ele é uma pessoa de muita luz, né? E de muita generosidade. Ele tem muita generosidade. Ele tem paciência. Ele responde. São 9 mil pessoas meditando de manhã. À noite eu sempre acompanho. Tem a meditação às 6 da manhã e tem às 8 da noite. Às 8 da noite tem às vezes 12, 13 mil pessoas. E ele está respondendo no direct. Isso, Patrícia, é de uma grandiosidade, né, extrema. Então, por que eu não vou ter a paciência? Aí eu vou agora, já já a Patrícia vai entrar, e aí veja como, eu vou dizer, como o universo nos presenteia. Como eu acordo cedo, né, entre 4h30 e 5 horas da manhã já estou acordada, e aí antes, o que era que eu fazia? Quando eu acordava, eu vinha direto para o computador, rezava, fazia um Pai Nosso, agradecia, eu vinha direto para o computador, atualizar o blog.
né? Vou atualizar, tenho que botar notícia, vou dar notícia para o mundo, tal, né? Porque eu tenho que estar na ponta. Hoje eu tenho tempo de sobra para atualizar o blog. As atualizações estão bem maiores, mas primeiro eu vou meditar. Eu também, nesse período agora, eu fiz um curso de Reiki nível 1. Ai, que legal! Com o Felipe Barros, esposo da Thaisa Barros, que é terapeuta também aí, em Salvador. Sim. Né? Não sei se você conhece a Thaisa. Então, a gente está tendo tempo para tudo. E ainda tive a felicidade. Ah, é, bom dia. Emerson tá aí. Bom dia, Flor. Emerson, lindo. E aí ainda tive a felicidade de ir acompanhando a live do Gominho, Achei Você. Né? E aquele momento ali me deu aquele insight, aquela coisa de essa daqui também é muito boa. Que a gente tem que trazer gente que soma, gente que acrescenta. Né? E assim, né? Então assim, Josélia. Então assim, eu estou muito feliz, primeiro grata, né? Minha gratidão por você estar conosco, né? Nessa manhã. E eu queria que você se apresentasse, porque o seu currículo é tão grande, eu estava estudando ali, né? Você é terapeuta holístico, a terapeuta holística, você não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A mulher é coisa demais, já viajou o mundo todo. Eu fiquei assim, eu digo, rapaz, se eu for apresentar, Patrícia, eu vou passar o dia e a gente não vai começar a conversar. Não, mas Vitória Pessoa. José, o pessoal brinca comigo e fala assim, até o Gominho falava assim, eu só escuto seus áudios, eu amo ouvir as pessoas. Meu irmão também trabalha com rádio. Eu a vida inteira pedi a Deus que minha voz fosse um instrumento de cura, de alegria, o que fosse. E, coincidentemente, eu acabei também sendo locutora. Eu sou locutora, eu trabalho com voz. Você é locutora? Sou locutora e eu adoro entrar Mas tem programa de rádio aí também, em Salvador? Eu já trabalhei em rádio em Portugal, 1000 anos atrás, numa aventura assim que eu mal tinha experiência e eu acabei dizendo, não, eu tenho sim. Aí ele falou, então tá bom. Aí ele pegou e falou assim, eu olhei para a mesa e eu falei, eu não sabia, não sabia nem por onde começava. E eu falei, eu preciso desse emprego. E eu falei, olha, só tem uma diferença. Lá no Brasil, as mesas que a gente usa não são assim. Então o senhor vai ter que me ensinar. Aí a minha amiga olhou para mim e falou assim, mas você... Eu falei, eu quero aprender. E eu acho que isso que faz muita diferença da vida. Eu achei muito interessante quando você começou a falar, que eu estava te ouvindo, das pessoas se sentirem presas em casa. Mas eu acho que a casa, na nossa casa física hoje, ela está representando de forma materializada as nossas paredes emocionais, que a gente vivia presa antes, mas não se dava conta. Então, quando eu sou obrigada agora a ficar entre 4 paredes, eu realmente percebo o quanto eu me aprisionava, o quanto eu me acorrentava nos meus traumas, nas minhas sensações de incapacidade. E a quarentena veio saculejar e chacoalhar todos nós. Em termos de valor, em termos de o que realmente eu estou fazendo da minha vida, porque essa vida não é do vizinho, é minha, é sua, é nossa. Então trouxe nos forçou a olhar para o que realmente importa, porque assim, sem vida não existe nada. Então, o que a gente está fazendo com a nossa vida? Mas enfim, eu vou voltar para esse assunto, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Vale. Apresenta aí. Eu sou uma paulistana que moro em Salvador há 19 anos. E é uma viagem, eu acho que a minha vida sempre será uma viagem até o dia que eu ir para outro plano. E eu já fiz bastante coisa. Eu comecei a trabalhar muito nova, com 14 anos, dando aula de balé. Eu sou bailarina formada pelo Teatro Municipal. Você é bailarina. E pela Você é bailarina. Eu vi também isso lá no seu histórico. Você também é bailarina. Eu comecei muito cedo, Josélia, porque eu vim de uma família onde nós éramos em 4 filhos. Eu era a mais nova. Então, assim... Você é natural de São Paulo. São Paulo. Nasci em São Paulo, capital. E eu sempre quis ter o meu dinheiro, minha liberdade, para ajudar em casa, enfim. Épocas que meu pai estava melhor de dinheiro, outras não. E eu queria muito viajar, eu queria muito conhecer, eu adorava falar com as pessoas. E eu comecei realmente a trabalhar. Eu tive essa oportunidade de começar a trabalhar dando aula de balé com 14 anos. E eu falei, não, eu vou enfrentar isso. Eu saí do Brasil muito cedo. E como foi que você conseguiu essa façanha? Porque agora
Uma menina de 14 anos dando aula de balé já. Eu já Como você era assim, conseguiu isso? eu já tinha cara de mulher feita. E era muito engraçado porque quem conseguiu esse trabalho foi a minha própria professora de dança, de balé flamenco. Na época eu já dançava flamenco. E ela falou: olha, eu fui convidada para dar aula numa academia, mas eu não tenho mais horário. E a única aluna que eu poderia indicar é você. Você quer? Mas eu falei: mas eu tenho 14 anos. Aí ela falou assim: mas ninguém precisa saber. Você vai lá, se apresenta, eu vou te apresentar, eu vou junto com você. E eu não dirigia, óbvio, né? E a academia não tinha ponto de ônibus, ou seja, a minha mãe tinha que me levar. E as minhas alunas, que eram mais velhas do que eu, falavam assim: mas por que você não vem dirigindo? Você não tem ônibus? Eu falava: não, realmente não tinha, era muito complicado chegar na academia. E aí eu falava assim: não, é porque a gente vem conversando, né? Minha mãe gosta de dirigir. Aqui no final, depois de um mês e meio que eu já estava dando aula, eu falei: ó, pessoal, eu tenho 14 anos. Só que na época, Josélia, não tinha problema desse negócio de ser menor de idade. Sim. Era outro mundo, né? E eu comecei ali a ganhar o meu dinheiro, a dar valor. Eu ajudava em casa, né? Com o pouco que eu ganhava. Então, houve uma construção de que quando a gente realmente quer, quando a gente põe ação em algo, a coisa materializa. Mas, assim, eu nasci, eu não sei se você ouviu a live daquele dia, eu nasci numa igreja, numa família onde meu pai era da igreja evangélica presbiteriana, minha mãe é italiana, então minha mãe é católica, então eu Uma convivi, mistura, hein? uma mistura, eu convivi com esses dois mundos de uma forma muito natural. E a escola onde eu frequentava era católica, né? Então, eu, assim, conversava com o padre, eu sabia mais do que todos os meus amigos, porque eu estudava na escola dominical. Então, foi muito natural eu ver Deus em todas as coisas. Até de uma forma científica, como hoje eu estudo Deus de uma outra forma. Os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos de todas as religiões. Eu entrei nesse mundo de uma forma por curiosidade, mas também por amorosidade, né? Porque eu não conseguia entender essa diferença, esse olhar julgador. Para mim era muito estranho isso, eu achava esquisitíssimo. E como eu vivia no mundo da arte, tudo é possível, tudo é criação. E aí foi a minha vida. Então, assim, hoje eu trabalhei com aviação durante muitos anos, não era comissária, eu era da parte Mas não era operacional. pilota, né? Nem Não, também era olha, pilota, né? eu ainda vou inventar uma coisa dessa, porque é uma paixão minha que eu ainda não realizei. Mas eu piloto fogão, eu piloto um monte de outra coisa. Piloto Ai, tá empresa. bem demais. E aí adoro uma vassoura, não só de bruxa, mas a vassoura de rodo mesmo. Eu sou louca por limpeza, adoro. Aliás, segunda-feira, o Gominho falou assim: eu nem sei o que você vai falar segunda-feira. Eu falei: eu já sei. O tema que a gente vai conversar é sobre como organizar e limpar a nossa casa. Mas não é só a casa física, é a nossa casa emocional, é a nossa casa mental, a nossa casa financeira. Então eu vou dividir em capítulos para que a gente consiga aproveitar essa quarentena. Você, Fala. você me tirando, você está conversando com o Gominho todos os dias, todas as segundas, como é? Toda segunda-feira a gente está se encontrando Ah, é. live. Agora, conversar com ele todo dia. Porque a gente fica lá. Live, tá. Na Live, live. é isso que eu queria saber. Quer dizer, então você agendou essa live A para gente, toda a segunda-feira. gente, a gente criou esse negócio de toda segunda-feira, 6h30, que no começo eu queria matar ele, né? Eu falei: 6h30 da manhã, eu tô toda descabelada, toda amassada, mas o meu normal é acordar cedo, né? Depois dessa pandemia, eu falei: hoje eu vou acordar mais tarde. Mas quando a gente se organiza, facilita muito a nossa vida cotidiana. Agora, óbvio que a pandemia trouxe esse ensinamento de que a gente não tem controle sobre tudo externamente, mas a gente pode aprender a entender os nossos conteúdos e conviver com eles no autoconhecimento. Então, esse é um convite sensacional que as pessoas estão reclamando. Eu tô presa em casa. Não, você tá salva em casa. A gente Com tem que ter um certeza. olhar diferente. Você está tendo uma oportunidade de ficar no teu castelo sagrado, onde a gente dorme, onde a gente renova as nossas energias. É uma grande escola estar em casa, estar com a gente. E quando você comentou aquilo de o que a gente está fazendo na pandemia, não é que a gente vai agora virar a borboleta colorida no sentido de ser a perfeição da galáxia. Não é isso. Mas é mais uma oportunidade que a vida está te dando para você rever os seus valores, os seus conceitos, aquilo que realmente é importante para você, não é para mim.
Não é pro cara Olha da o que o teu televisão. amigo colocou aí. Live juntos com os galos cacarejando. Eu apareço Mas é muito bom, né? Ó, eu apareço, assim, a gente já tá cheio de cabelo branco, né? Porque outro dia eu tentei pintar meu cabelo, ficou laranja, Josélia. Aí eu falei, não que nada, eu falei, deixa do jeito que tá. Mas ontem eu piquei meu cabelo, peguei a tesoura, eu era super boa de corte, eu falei, não, tá muito comprido, tá muito seco, vamos lá. Pá, cortei. E assim, essa pandemia também tá nos ensinando, eu acho que a trazer leveza, sabe? A gente não vai dar conta de tudo. Mas o que é que eu escolho para ter um olhar de paz, um olhar de tranquilidade? Quais são os cômodos da minha casa que eu realmente preciso limpar, que eu preciso organizar? E com calma a gente vai construindo um novo olhar, uma nova percepção da vida em si. Sabe que outro dia a gente estava conversando com uma amiga minha e essa pressão que as pessoas passaram até agora de ter que. Eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ser bonita, eu tenho que ser gostosa, eu tenho que ser peituda, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser... Essas coisas de que a gente tem que ser um monte de coisa. Mas se a gente pegar tudo isso e olhar para a natureza, você pega uma árvore, você pega as nossas estações do ano. Manga não dá manga o ano inteiro. Cada planta tem a sua característica. Então vai ter momentos que a gente vai ficar triste. É diferente de ter... Você falou uma coisa, e aí eu vou lhe interromper. Você falou, manga não dá fruta, a fruta da manga não tem o ano inteiro. Eu moro em Petrolina, né? No Vale do São Francisco. Que dá muita manga, e aliás, maravilhosa. Pode mandar para mim. Claro, aqui, né, a parte do mercado é abastecida daqui da região. Sim, sim. Né? E realmente a gente não dá manga o ano inteiro, mas nós estamos dando. Veja como é o universo e a natureza, como funcionam as coisas. Mas nós estamos dando, fazendo um diferencial. Lá atrás, né, só era bom o vinho de Portugal, lá de Porto, né, e o vinho da região sul. Né? E o que acontece? Vem experimento aqui para o sertão, porque nós somos sertão, semiárido nordestino. Embora a gente tenha o Rio São Francisco, mas nós temos um contraste entre a caatinga e a seca. Né? Nós vivemos, né, entre a seca e a caatinga, ou entre o rio e a caatinga. E aí planta-se uva. Né? E daqui a pouco a gente já tem também vinho, e vinho bom. Vinho, né? Bom, Vinhos premiados. Premiados. Vinho premiado. E o que foi que aconteceu? Lá no sul, a uva... Né? Só dá uma vez por ano. Nós aqui, ela se adaptou, nós damos 2 vezes por ano. Então, veja, né, o que é que a natureza faz. Porque lá é frio, né, muito frio. E ela se adaptou à realidade, a essa mãe terra, a essa terra aqui, a esse solo, né, com quente. Então, assim, se a gente for olhar, né, pelo lado da espiritualidade, eu tenho falado muito na necessidade de elevação espiritual, embora eu tenha passado por muita provação. Né? Eu estou aqui conversando com você, mas eu tenho uma série de questões de foro pessoal, familiar e espiritual para resolver. Né? Mas se eu não chego... Olha quem entrou, Gominho. Gominho. Posso dizer a ele agora o que foi que te motivou estar aqui? Deixa eu dizer pro Gominho. Gominho, eu estava falando agora com a Patrícia. As suas lives, né? Eu medito às 6 e depois da meditação eu vou ver 2 lives. E em uma dessas lives eu encontrei a Patrícia. Então, minha gratidão a você, Gominho, por levar tanta coisa boa. Gominho é um exemplo de crescimento espiritual, de amadurecimento, né? Maravilhoso. Então, e essa coisa que a gente precisa agora, né? E nós estamos falando, só para concluir, porque o Gominho entrou e eu queria fazer esse registro da minha gratidão, né, por ter colocado uma pessoa com tanta luz, né, que é você, Patrícia. Daqui a pouco a gente pode chamar o Gominho, também para ele participar já, para ele dar um testemunho, aproveitar que nós estamos aqui nessa live. E aí, Patrícia, né? A gente falando dessa questão do contraste da seca, o rio, nós temos uva 2 vezes, cada vez mais sinto isso. Né? Então, nós temos uva 2 vezes por ano, e hoje vinho premiado. Então,
Será que isso é obra apenas da ciência, da tecnologia? Né? O que conta a Mãe Terra? A terra, porque nós aqui, nós no Brasil, mas aqui na nossa região, nós somos descendentes, a maioria de agricultores. Um é filho, outro foi neto, outro é agricultor. Às vezes tem muita gente que tem. Aqui nós moramos em Pernambuco, e o povo de Pernambuco vou botar aqui. Algumas pessoas são muito de elite. O povo pernambucano é muito elite, né? Aquela coisa assim, do português, do sangue, porque eu sou Carvalho do Portugal, né? Sangue europeu. Mas bota logo a família Carvalho. Carvalho. Eu, né, coloco os Carvalho, porque realmente é uma família que predomina. E agora, né? Aí eu chego aqui, e agora nós somos todos iguais. Carvalho, Zé, Mané, Pedro, João, Silva, Antônio. Nós temos que ficar em casa. Ou ficamos em casa, rico, muito pobre, sem nada na vida, pensando em evoluir, evoluindo, ou ficamos, ou escolhemos morrer. Porque se sairmos sem máscara, né? Se não nos adaptarmos a essa realidade do momento, o que vai acontecer lá na frente? Não. Primeiro, assim, voltando a falar das frutas, né, do olhar para a natureza, eu acho que não existe exemplo mais bacana do que a gente prestar atenção em algo que é de graça e que está aí, né? E o Brasil é extremamente rico em diversos biomas, né? O sertão, para mim, eu adoro o mandacaru, porque é uma planta que ela tem uma força muito grande e tá ali, né, com aquele sol, com aquela coisa. Eu admiro muito todos os cactos, porque realmente assim tem uma força e me inspiro nelas, né? Falo, olha o que ele está fazendo. Existe uma sabedoria divina na natureza que a gente precisa olhar para isso e aprender com ela. E o meu corpo, a bioquímica do meu corpo, ela está muito relacionada ao biorritmo da Terra. Então, quando eu infrinjo essa lei, eu adoeço. Então, por exemplo, acordar cedo. Outro dia eu estava falando para o Gominho, eu falei, é muito saudável a gente acordar cedo. Esse tempo que a gente precisa esperar para amadurecer. Eu achei super interessante o que você falou de como a natureza se adapta, porque existe uma sabedoria muito maior do que dos nossos achômetros. Existe, lógico, estudos científicos, mas a natureza ela é sábia. E a gente esqueceu de usar essa nossa natureza, essa divindade que a gente tem em nós, por uma série de questões, de olhar para o outro como cópia e não como inspiração. As pessoas ficaram muito na competição ao invés de cooperar. O que ele está fazendo que deu certo? Deixa eu aprender com ele, não passar rasteira nele, né? E voltando, só para finalizar a questão do tempo, quando eu era pequena, eu assisti um sermão, na verdade foi um culto ecumênico, dentro de um navio, foi o primeiro navio que veio para o Brasil, foi um primo meu que alugou esse navio, e eu tive a oportunidade de trabalhar, foi o navio Funchal. E o triângulo que a gente fazia de viagem era Maceió, Recife e Fernando de Noronha. Então eu brinco que eu falo, caramba, numa época onde ninguém ia para Fernando de Noronha, eu fui 9 vezes. E eu tenho um primo muito distante, né? Ele é pastor e ele fez um culto ecumênico dizendo dos olhares de Deus. E dependendo da sua religião ou não, a gente pode trocar o nome e tudo isso se adapta. Existe um tempo para tudo. Então, quando eu digo assim que a manga não dá todo ano, ou de repente dá 2 vezes por ano, tem outras frutas que dão com mais frequência, e a gente entender que existe um tempo. Então, assim, se eu tô triste, entenda por que você tá triste. Mas não faça disso o seu modus operandi todo dia, porque celularmente falando, a gente tem memória. Então, se eu alimento o meu medo, se eu alimento a minha discórdia, se eu alimento a minha raiva, eu vou ter frutos não tão doces. E a gente precisa entender este processo no processo de autoconhecimento. Então, como você falou, na pandemia, vamos olhar um pouco para dentro. Ah, mas é difícil. Escolha isso. Existem 1 bilhão de ferramentas, 1 bilhão de pessoas muito legais que estão se predispondo, como o Tadashi, como outras pessoas que fazem meditação. Como você que está aí agora aí. A gente está dividindo, eu brinco e falo assim, o pessoal manda mensagem, eu vou demorar um pouco para responder, porque eu tenho outros afazeres além do fogão, coisa de trabalho minha, mas eu vou dar um jeito de ajudar, né? Então, assim, cola nessas pessoas,
não é que são melhores do que... Não, é porque a gente já traçou um caminho, já quebrou as pernas, já bateu a cabeça e sabe o quanto é bom a gente pregar coisa bacana. Ninguém vai ficar feliz o tempo inteiro. Não existe isso, porque é da nossa natureza. Nós temos as nossas estações, os nossos momentos de reclusão. Isso é saudável. Até para a gente olhar para a situação e ver o que é necessário eu mudar para melhorar. Então, as pessoas querem tudo para agora. Qual a melhor ferramenta? Não, calma. Num processo terapêutico eu tenho que conhecer aquela pessoa, ouvir o que ela está falando. E, mas agora não tenho dinheiro para fazer terapia. Tudo bem. Escute o que você está pensando. Que tipo de... Como é que você acorda de manhã? E o Gominho, eu estou usando ele como exemplo, porque com todas as dificuldades, ele tem essa coragem de se expor e de falar, pessoal, tem dias que tá difícil. Para quem não? Sim. Porque hoje ele ficou famoso, né? Se ele fosse um anônimo, né? Se o Gominho fosse um anônimo, um Zé, um Pedro, um João, que ninguém conhecia, é muito mais fácil colocar uma opinião. Mas quando uma pessoa que está num processo, né? Lá bem mais adiantado, de tal, é conhecido pela mídia, então, para você, eu digo a você, eu sou uma blogueira radialista no sertão do São Francisco. E se eu chegar aqui e disser agora, como eu digo, eu tenho dificuldade como qualquer outra pessoa. Tem muita gente que às vezes liga para mim e diz, para que você falou aquilo? Né? Olha, para que você falou aquilo? Não pode. Eu digo, não pode, a gente não pode mentir. Porque quando eu minto para mim, não tem mentira pior do que eu estar me enganando. Eu dizer, eu tenho dinheiro para pagar a conta de energia, eu tenho dinheiro para pagar o aluguel, eu tenho dinheiro para pagar água, eu tenho dinheiro para comprar comida quando eu não tenho. E aí eu não vou ter a coragem de dizer, Patrícia, me ajuda aí, me dá R$ 1, ou compra o pão. O que é que vai me diminuir, Patrícia? Sim. Aonde é que eu fico menor? Quando eu tenho coragem de ser verdadeiro. Fala aí. Tá entrando minha prima Letícia, que é psicóloga. Letícia, figuraça, beijo. Tem a Jo que entrou, tem um pessoal, a gente está com apenas 11 pessoas, mas são 11 pessoas. Não, ele vai dar mais, não dá 11. Ele não dá 11. Mas não interessa. O que eu falo para as pessoas... Não, deixa eu te dizer uma coisa. Nessa minha live, ela tem uma coisa bem interessante. Aqui a gente tem Vitória Pessoa, que é palestrante, que é do INEX. Né? Vitória Pessoa já subiu. Temos também a psicóloga, a doutora Camila Helena. Tem muita gente. O que é que vai acontecer? No final, ele conta bem mais. É porque eu não sei o que acontece nesse meu celular hoje. Ele fecha, você ou exclui o vídeo ou ele vai ser salvo no IGTV. Então, tá tendo um programa no meu celular que eu não conheço, que não é do Instagram. Se eu fizer na página do blog, é diferente. Mas quando eu faço aqui, nesse celular, ele não... ou você exclui ou ele vai para o IGTV. E quando ele termina, ele termina. Mas o ponto que eu queria falar é o seguinte, né? Com esse negócio esse movimento, e eu entendo que nunca, assim, se viu um movimento tão forte com relação à procura de autoconhecimento, porque todos nós fomos forçados a ficar entre quatro paredes. E cada um vai reagir de uma forma. Quando eu digo assim, não importa se tem uma pessoa na live, se tem 15, se tem 5 milhões. Não importa. O grande, assim, o que a gente tem que entender é a qualidade da nossa intenção em ajudar o próximo. Quando a gente entender isso, porque o universo, de uma forma muito... eu tenho voltado muito, e minha prima que me conhece, ela sabe que o meu caminho foi o oposto da psicologia. Foi muito mais o sentir espiritualmente falando. Eu sempre tive uma mediunidade muito forte quando criança, dentro de uma família evangélica. Então você imagina, eu era a esquisita, né? Meu pai olhava para mim e falava assim, nossa, essa menina precisa de tomar remédio, porque ela tem algum problema. E hoje a gente percebe que nada mais é do que um canal de Wi-Fi, né, pela nossa pineal, que coloca a gente em contato com uma outra dimensão. Né? Então a gente usa telefone celular, na maior normalidade, a gente fala ao vivo, você está em outro estado, e isso pode. Sim. Mas perceber algo diferente, não, isso é bruxaria. Mas isso a gente não vai entrar nesse aspecto, porque isso é histórico, né? Muita coisa é manipulada para o poder, enfim. Mas agora, o quanto que eu posso ser uma ferramenta de amorosidade, não importa, eu não preciso ter 1 bilhão de... É lógico que a gente estuda, eu estudo muito,
né? Eu vivo imersa em livros, em entender o que aconteceu de forma natural para mim. Por que que a gente acorda já com essa alegria, bioquimicamente falando, o que que é isso no meu corpo? Então, existem explicações científicas para isso. Mas eu acho que de tudo que a gente está passando agora, pega todo o teu conhecimento, pega tudo aquilo que você tem até o dia de hoje. Porque quando a gente fala em energia, do ponto de vista holístico, do ponto de vista espiritual, eu preciso entender uma coisa. O que é que eu estou fazendo com todo esse conhecimento que eu adquiri até o dia de hoje? Eu estou fazendo isso energeticamente ou eu estou expandindo energeticamente falando? Porque não adianta nada eu ficar lendo e não colocar isso em ação. E Não vou entrar... guardar conhecimento. Sim, Conhecimento não é para guardar. não, é para dividir, Com certeza. é para trazer leveza para as pessoas. A gente tem que ajudar nesse processo de autoconsciência. E o que, que é esse negócio de autoconhecimento, agora eu tenho que entrar nessa vibe de papodara? Calma, não é isso. Eu não preciso ir lá para o topo da montanha, ficar eliminada do mundo para eu poder entrar em contato com aquilo que eu tenho. As coisas são extremamente complexas, o ser humano é extremamente complexo, tem muita informação. Eu gosto de dar o exemplo do celular, de que a gente sabe usar, liga, mas não sabe lá dentro quem foi essa pessoa que inventou tudo isso. Existem ligações neurais, as sinapses, todo um complexo neural. Só essa parte aqui da nossa cabeça dá papo para 200 lives. Mas vamos tentar simplificar, porque até uma coisa que eu falo pro Gominho, não adianta a gente ficar falando muito difícil, ficar falando muito de teorias, As porque pessoas não entendem. não As pessoas não entendem. entendem. Não entendem. Então, assim, deixa para quem gosta de estudar, mas o que eu, Patrícia, gosto de fazer é trazer de uma forma mais simples e não desmerecendo, porque eu acho que, assim, tem coisa, engenharia, por exemplo, né? Quando dá um pau aqui na minha televisão, eu quero saber onde liga. Não vem me explicar que o fio tá... Eu não quero saber. Eu quero assistir televisão. Então, como é que a gente pode, de uma maneira amorosa, delicada, divertida, porque se não for divertido, eu não entro, entendeu? Tem que ser Também bacana. não. Eu Tem que adoro dar sorrir, risada. né? Não, tem que dar risada, tem que ser divertida. E eu falo, olha, pode ser que eu não te ensine nada, mas dar risada você vai. Cola em mim que a gente vai fazer alguma coisa. E toda vez que a gente olha para um outro ser humano, é um universo à parte. E o mais, acho que, incrível de tudo isso é que quando eu olho para essa pessoa, né, num processo terapêutico, eu uso infinitas ferramentas. Qual que é melhor para mim? É você que vai me dizer. Eu? Lógico. Você está jogando a sua vida na minha mão, eu estou aqui para te ajudar, para te mostrar, mas quem vai escolher é você. Então a tal da responsabilidade pessoal, ela é extremamente importante. Não adianta... Eu acredito que... Fala, acredito assim, o problema, eu, por exemplo, passei muito tempo, né, da minha vida eu empurrando o problema nos outros. Não, a culpa foi de fulano. Né? Até eu perceber que a culpa não estava em fulano, mas estava em mim. Então, a partir do momento que eu descobri, né? Um dia vamos marcar uma live com nossos bichanos. Então, no momento uma das minhas está aqui, ó. Essa é um cachorrinho. Essa não desgruda. Falar então, fala, querido. Eu não estou te interrompendo aqui. Então, a partir do momento... Não, nós vamos falar com gato, cachorro. Eu não tenho nenhum aqui, né? Visivelmente falando, mas eu devo ter espiritualmente, deve ter um bocado de bichinho por aqui. Então, assim, quando eu me dei conta de que o problema estava realmente, está em mim, eu vejo que eu sou cada dia mais confiante. Eu ouvi uma frase tipo assim, olha, eu não quero mais ser sua amiga. Né? A partir de hoje eu deixei de ser sua amiga. Se fosse em outra época, eu não vou mais na sua casa. Eu ia chorar, rapaz, foi que eu fiz. Às vezes, pai, não faça isso não, e venha, pelo amor de Deus, fique aqui e tal. Hoje, eu faço assim, quer ir? Vai. Siga seu caminho, siga seu rumo. Por quê? Eu aprendi, e eu quero agradecer a Vitória, que é palestrante e Head Train do INEX, que está aí na live, né? E que ela me ajudou muito a mostrar esse caminho. Eu fiz o treinamento de imersão do INEX, né? O DL, treinamento DL. E outras coisas que eu venho fazendo. Então, eu aprendi que eu posso viver bem comigo.
né? Se eu não estiver bem comigo, eu também não vou estar bem com você, Patrícia. Sim. Eu não estaria aqui agora conversando com você, porque qual é o conhecimento que eu tenho, né, de terapia quântica, de tarô, de budismo, de isso aqui. Qual é o conhecimento que eu tenho, né? Até onde eu sei, mas eu tenho uma coisa, eu tenho vontade, eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero evoluir. Mas eu quero evoluir para onde? Para cima, para baixo, para os lados. Então, eu quero evoluir para ocupar todos os espaços. E contribuir. Como é que eu contribuo? Fazendo o que eu estou fazendo agora. Porque essa live que nós estamos fazendo, além de outras lives, foi a forma que eu encontrei, porque eu vou falar uma história que você talvez não saiba. Eu tenho 54 anos hoje, né? E há muito tempo, eu comecei no rádio em 1989, há Uau! mais de 30 anos, lá numa cidade pequena chamada Belém de São Francisco, aqui no sertão de Pernambuco. E sou a primeira blogueira do sertão, já tenho um blog há 13 anos, de rádio, mais de 30, sou professora também. E aí eu ficava, né, esse monte de coisa, e eu não sabia o que era de fato que eu queria. Primeiro que ser professora era bonito à época, ser professora era chique. Nem todo mundo podia ser professor. Eu estudei numa escola particular, né? Meu pai, eu fui adotada, filha única, então meu pai pôde me dar essa condição de estudar. E era bonito, era chique, a filha de seu Zé de Tané ser professora, né? Aí eu fui ser professora, porque meu pai achava bonito. O outro curso não se via, porque aquele outro curso ali era para vagabundo, para quem não queria estudar, né? Depois, vai fazer o quê? Na minha cidade tinha história, letra, geografia e matemática. Habilidade com números nenhuma. Nenhuma. O diacho era querer fazer matemática. Se eu só sei o que é 2 vezes 2, 2 vezes 2 mais 2 é 4, acabou-se, eu não sabia mais do que isso. Ia ser aluna 0, 0, 0. Vou para letras. Eu vou para a sala de aula, um desastre. Eu digo, é gente me tira da sala de aula, porque os alunos não vão aprender nada. Vai ser uma desaprendizagem. Mentira dessa sala de aula. Ah, você vai perder uma instabilidade. Veja a época. Eu, professora novinha, né? Me formei com 16 anos. 17 anos já estava na sala. Mas você vai perder a instabilidade. Você vai ter um emprego para a vida. Professor é para a vida. Mas eu estou aqui. Eu já estava agoniada. Eu digo, meu Deus, eu sou um horror. Eu não tenho didática, eu não tenho essa coisa, né? E aí saí da sala de aula. Era um emprego certo para a vida. Mas eu não queria aquilo, eu queria estar falando no rádio. Ganhava o quê? Menos da metade eu ganhava nada, mas eu estava lá falando, porque eu estava falando para as pessoas como eu estou falando, porque eu quero que as pessoas, né, aprendam. Eu digo sempre, nós temos que fazer as pessoas pensarem. Sim. As pessoas precisam aprender a pensar. E se eu posso ser um instrumento, se eu tenho um dom, que é a minha voz, né? E através da comunicação é um dom. Deus me deu, é gratuito, foi gratuito. Eu não precisei estudar para falar, não foi? Você não precisou estudar para falar. Nós já nascemos e pequenininho já balbuciamos, até quando a gente, né? Então, se Deus me deu esse dom da fala, né? Por que é que eu não vou utilizar em prol da comunidade, da coletividade? Então, eu sempre tive essa coisa do falar. E do falar para o bem. Embora quando a gente é justo, Patrícia, as pessoas não entendem o que é ser justo, né? As pessoas pensam que querer ser justo é ser de esquerda. Aprendeu muito isso no Brasil. A gente fala muito, fulano é de direita, fulano é de... Menina, eu não estou preocupado com quem é de direita, nem com quem é de direita, de esquerda, nem quem é do centro, nem quem é do lado. Eu estou preocupada que se eu estou evoluindo, eu estou crescendo. Eu estou evoluindo, eu estou crescendo. Então, se eu estou conversando com você agora, Patrícia, é porque eu tenho certeza que eu cheguei num nível de maturidade que eu só vou querer conversar com gente do seu nível para mais cima. Eu não vou querer conversar. Sim! Mas olha, Oxente, Patrícia. Eu acho que conversar... Eu sou exigente comigo. Tu acha que eu vou querer conversar com quem só diz... Aliás, só para encerrar, você entrar aí. Tinha uma professora que dizia o seguinte, olhe... Antigamente as moças iam para a faculdade, tudo muito arrumada, tudo muito bonita, né? E uma professora dizia assim, aqui tem gente que vem para a faculdade, professor que escreve
Sal com cedilha em ambiente com H, porque só vem para se amostrar. Então, eu não quero estar com esse tipo de gente que escreve sal com cedilha em ambiente com H. Entendi. Não, assim, é uma percepção valiosa, porque isso mostra as suas escolhas. E quanto mais a gente tem percepção da vida, a gente tem conhecimento, autoconhecimento, a gente vai escolher de uma forma mais consciente. A gente vai sair daquela manada de onde todo mundo está indo, onde todo mundo está dizendo que isso é bom, tem que ser assim. Não. O que é bom para cada um de nós nesse processo de evolução. O olhar para o outro, a gente aprende muito, porque nos dá um cardápio do que aquela pessoa está fazendo, porque nada mais é do que um espelho. O outro representa muito de nós. Aquilo que me irrita profundamente no outro, por que me irrita tanto? Será que eu não tenho esse conteúdo ainda escondido a 8.000 chaves dentro de mim? Então, todo ser humano é um convite a gente olhar para dentro, né? E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei assim, não. Eu falei, eu não sou ruim que nem aquela pessoa. Julgando. Até que chegou uma vez que a gente estava falando sobre filhos. E você vai dar risada, porque, assim, a gente pode falar mal de irmão, de mãe, de pai. Mas vai alguém falar mal da sua mãe, do seu pai, por pior que seja, você vai falar, não, peraí, isso aqui é meu. Então a gente vive reagindo ao que o outro fala, ao invés de ter um olhar, de ir para dentro e perceber o porquê que eu estou reagindo dessa forma. Então, o processo de autoconhecimento, ele é milenar, sempre existiu, de diferentes formas, diferentes culturas, e a gente não pode esquecer também, José, o seguinte, como é que a gente chegou até hoje, o dia de hoje? Qual é a minha história? E aí eu vou entrar um pouco na parte alquímica da vida. A gente não pode esquecer que, embora, dependendo da sua crença, dependendo da sua espiritualidade, como você acredita ou não, a gente tem um corpo que tá aqui, ó. E eu tenho que entender como é que esse corpo funciona até nível celular. Não precisa ser PhD, não é isso, mas entender o que meu corpo está dizendo. Eu hoje trabalho muito com trauma, pessoas que realmente... fobias. Como é que tira a pessoa, como é que faz ela voltar a ser funcional? Então, eu tenho que ter um olhar dessa família. Como é que foi a gravidez da mãe dela? Se eu tiver acesso a essa informação. E sempre, se essa pessoa me conta como é que foi a gravidez, eu até tenho acesso à mãe, ela vai me dar a versão que ela acredita. Ela vai contar a história dela da maneira como ela percebeu aquilo, que muitas vezes não é a realidade. Então a gente começa a entender como é que eu percebo o universo, vai depender muito da minha bagagem que eu trago, não só dessa vida, como também de outras vidas. Mas eu não estou dizendo agora de outras vidas reencarnacionistas. Eu estou dizendo que também influencia para quem acredita, mas estou dizendo do ponto de vista biológico. Eu sou filho de uma mãe e de um pai. Eu sou neta de alguém. Então, geneticamente, isso vai impactar nas minhas células, no meu comportamento. O que eu acredito? Se eu nasci em São Paulo, se eu nasci no Sul, se eu nasci nos Estados Unidos, eu tenho também uma crença histórica, cultural, que vai me moldar a ter um comportamento X até um certo ponto da minha vida. Até de 0 a 7 anos, a gente vê essa criança de um jeito, de 7 a 14, que a gente chama dos setênios. E assim a gente vai amadurecendo. Seria o tempo da manga, né? Ela passa as nossas 4 estações. Sim. Tem um tempo para tudo. Quando eu estou no útero da minha mãe, se eu nascer prematura, vai ter um resultado diferente. Então, é interessante a gente olhar em que momento que a gente está da nossa vida, fazer uma reflexão de tudo que eu já vivi, do que me incomoda, né? E as pessoas... e parar com essa coisa de que eu quero uma receita pronta. O mais fácil é eu tomar um remédio. O mais difícil, mas o mais libertador é eu entender o porquê que eu estou tomando esse remédio. E eu não estou, de maneira alguma... Eu recebo pessoas que tomam remédio há muitos anos, porque o psiquiatra dá, e eu ligo para o médico e falo, olha, eu quero entender o que está acontecendo com essa pessoa. E muitas vezes o remédio é necessário porque a doença já está no corpo, é bioquímica. Mas eu não posso depender desse remédio para sempre na minha vida, porque é como se eu colocasse uma tampa numa panela de pressão que está pronta para explodir.
eu preciso olhar o que tem lá dentro. Eu preciso, com amorosidade, olhar para essa dor. Porque senão eu não vou conseguir, eu vou ficar sempre andando em círculos e aquilo... É como se fosse uma escola, Josélia. É quando a gente não passa de ano, quando a gente repete, a gente não entendeu a experiência que a vida está nos trazendo, ela vai voltar com outra pessoa, mas o tema da questão vai ser sempre o mesmo. Então todos os meus relacionamentos não vão dar certo, eu não sirvo para nada, eu não consigo parar emprego nenhum, eu não consigo ganhar dinheiro. Então, qual é o tema da tua vida que está precisando dar uma ensaiada melhor? Ai, que delícia! Meu neto, ele passou e fez assim, porque quando ele passa, que eu tô fazendo a live, aí ele faz, aí ele fez, aí eu venho. Que bonitinho. Como é que você Ele chama? acordou agora, dá tchau pra tia. Oi! Fala com ela. Que bonitinho. Diga bom dia, tia. Bom dia! Bom dia, meu amor. Tá com sono? Vai tomar teu café. Oh, Tá falando, que Bernardo? delícia. Vai lá. Bernardo? Ele acordou, é Bernardo, ele acordou e fez. Oh, quantos anos ele tem? Tem 3. Porque eu Oh. digo assim, ó, quando eu vou, ele mora comigo, né? Quando ele me vê, eu digo, a vovó tá trabalhando, viu? Aí ele já fez. Bonitinho. Porque ele tá vendo que eu tô falando. Você tá falando, olha, exemplo, né? Exemplo de convivência, de respeito e começa em casa. Muitas pessoas não têm essa oportunidade de serem amados, de terem esse senso de pertencimento. Eu trabalho com algumas ferramentas, estudo, e tudo está interconectado, tudo está interligado. E sabe que eu tenho um grande amigo meu, que ele é psiquiatra, e a gente conversa muito, porque ele fala assim, você com essas técnicas doidas aí, como é que funciona? E aí, até um dia que ele, passando por um momento delicado da vida dele, ele me ligou e falou, tem alguma coisa aí pra você fazer? Eu falei, um monte. Eu falei, vem pra cá. Então, não é que só uma ferramenta ou só um olhar vai funcionar. A gente tem que ter essa delicadeza de experimentar e ver o que é bom para nós. Mas se eu não tiver esse movimento, essa atitude de olhar para a minha vida, a coisa vai ficar muito complicada. Então, a gente tem que descomplicar, trazer leveza, trazer sinceridade, trazer humildade de olhar e falar, olha, tá difícil, eu não tô conseguindo. E não se preocupe que vai ter um monte de universo, ele vai entender de uma forma muito sutil e muito assim, de forma de energia, porque outro exemplo fácil para a gente entender como é que funciona, o que eu estou emanando? Se eu fosse uma rede de televisão, que tipo de energia que eu estou emanando para o universo? Eu estou falando bonito da boca para fora, com um monte de técnicas, com um monte de teorias que a gente precisa estudar, porque no caso de ser terapeuta, eu preciso entender o que eu estou fazendo com a vida de outra pessoa. É uma responsabilidade muito grande e muitas pessoas, eu sempre falo isso, do cuidado que eu tenho, com a delicadeza que a gente tem que ter um com o outro, não é só sendo terapeuta, tá? Sendo qualquer profissão, porque somos seres humanos. A delicadeza que a gente tem que perceber no outro, somos todos centelha divina, né? Isso é respeito. Em como eu vou lidar com a vida do outro. Então, o que acontece, né? Eu atendo psicólogos, eu atendo médicos, eu uso técnicas diferentes de atendimento com remédios vibracionais. Eu não dou remédio alopata, não sou médica. E é engraçado que as pessoas... Nem cloroquina, nem... Ainda não. Mas assim... Nem cloroquina, nem tubaína. Você não medica. Não. A gente tem que unir, a gente tem que trazer algo que nos integre, não que nos separe. Eu tomo muito essa coisa da polaridade. A gente vive num mundo muito... É preto, é branco, é bonito, é feio. Muito polarizado. Gente, muito polarizado. Eu falei, para com isso, porque... A visão que eu vou ter vai depender da minha lente que eu uso. Isso é, sabe, eu não sou a primeira pessoa que está falando isso, muito pelo contrário. Eu só estou repetindo o que muitos sábios, muitos filósofos, muitos psicólogos, médicos, psiquiatras falam isso. A gente não começou ontem, a gente tem uma história muito grande. O que eu percebo é que podemos ser pequenas lanternas, como você faz o teu trabalho, como eu faço o meu. Se a gente está iluminando uma pessoa, massa, de repente essa pessoa vai iluminar 1000. Então a gente não se preocupar e pensar o que eu posso fazer hoje, no dia de hoje, para
ajudar o próximo e, antes de tudo, me ajudar. Então, assim, ferramenta tem milhões. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então, o que você fez? Eu quero ajudar. Eu fiz assim, não tenho dinheiro. Eu já aprendi. E o que você pode fazer de graça? Você já pegou e finalizou. Patrícia. Fala, querida. Patrícia, deixa eu ler isso aqui. A Minda, né? Está dizendo, o mais libertador é quando entendemos que não precisamos que todos gostem da gente. Fica na nossa vida aqueles que verdadeiramente nos faz bem. É bom ler, porque as pessoas estão escrevendo. Ela está dizendo aqui que está amando essa live. Gratidão. Querida, né? obrigada. Ela está amando essa live. Que isso é muito bom. Agora, assim, veja só. Patrícia, quando a gente fala nessa coisa, eu tenho hoje me preocupado muito, porque eu tenho 5 filhos, né? E eu realmente não fui, né, uma mãe exemplar, aquela mãe modelo. Eu não fui mãe, porque, né, lá atrás foram coisas que foram acontecendo, né? E de repente eu já estava mãe. Né? E erros foram sendo repetidos. E por que é que hoje eu vivo, né? E claro que eu não vou ficar doida, nem eu quero que me cure e me ajude aqui minha cabeça, que eu vou pirar, porque se você não tá. Mas os meus filhos me culpam de muita coisa de eu não ter sido essa mãe presente, né? De ter sido criado pelos avós. E isso me deu por muito tempo um sentimento de culpa enorme. Tá. Eu vivia muito presa. Claro que eu ainda tenho. Né? Eu fiquei presa ao passado e como eu tenho... Né, se você não, já libertei, não. Eu ainda tenho as minhas crenças que nos limitam. Essas crenças limitantes, elas realmente prejudicam a gente muito. Né? E aí eu ficava naquela coisa... E eu, de formação católica, né? Estudei numa escola católica. Minha formação foi toda católica. Minha vida era de domingo, tinha que ir para a missa e tal, de participar. Não era ir para a missa para ser mais um no banco da igreja, não. Era de estar presente na igreja. E aí, né, essa cobrança. Mãe, é porque você me deixou lá com o banco. Você não sei o quê, você nunca foi. Então, tudo que eu digo é uma cobrança. E isso, Patrícia, me deixa, às vezes, muito triste. Né? E um determinado 10 ou 15 anos da minha vida, eu comecei a mudar coisas. Primeiro, em dezembro de 86, só para você ter um entendimento mais ou menos com quem você está falando. Né? Em dezembro de 86, eu deixei de fumar. Eu fumava 2, 3, 4, 5 carteiras de cigarro por dia. Uau, parabéns, né? Parabéns. Era dezembro de 86, muito tempo, né? Eu falei, tive um bate-bate no coração, e aí eu, medo de morrer, falou mais, eu digo, quem tem medo, né? Né? Quem tem medo, aí eu joguei a carteira de cigarro fora, deixei de fumar a partir daquele momento. E gostava de tomar cerveja. Eu nunca nunca gostei de coisa de alto teor, de cachaça, não, isso podia ser o que fosse. Eu ainda sou do tempo de Titia, Ballantine, né? Dessa época lá que o pessoal, que a gente ia para as festas, né? E chique era ter Ballantines e Titia, né? O professor. Mas eu nunca gostei também. Só tomava cerveja. Passado esse período, eu vi lá na frente que eu também precisava ser um exemplo que eu não era. Então, eu digo, a partir de hoje eu não tomo mais nem cerveja, que era outra coisa que eu gostava de tomar. Deixei também a cerveja do lado. Por quê? Porque eu disse, rapaz, se esses meninos me cobram tanto, porque eu não fui isso, então eu preciso estar me moldando para ser um exemplo melhor, para que eles lá na frente me enxerguem uma coisa melhor. Então, eu estou a cada dia tirando uma coisa, né? Agora, o que eu não vou ficar tá bom, todo mundo vai jogar pedra na Geni, né? Todo mundo vai jogar pedra na Geni, e Madalena, vão jogar pedra porque mãe não. Aí o que acontece? Hoje eu digo, eu não vou na sua casa. Não sei. Tá bom, vá com Deus. Vá com Deus. Eu não vou mandar, não vou dizer um palavrão. Não. De quem siga a sua viagem. Agora, eu tenho que olhar para mim e repensar os meus erros. Agora, eu não posso mais viver, Patrícia, no passado, porque isso me causou um prejuízo profissional muito grande, como pessoa, como profissional. Me impediu de crescer. Eu poderia estar muito mais além. Né? Se eu estou em Petrolina, eu podia estar na BBC de Londres. Sonhar não faz mal a ninguém.
Né? Eu não queria nem estar no Jornal Nacional. Seria excelente estar na bancada do Jornal Nacional, ao lado de William Bonner. É? Seria um prêmio excelente. Eita, tá acabando, 27 segundos. A gente pode retornar? Vamos, pode sim. Eu tenho até mais finalizar? uma meia hora. Mas vamos retornar. Pronto, vamos lá. Vamos Ela finalizou aqui, fechou. Fechou aqui. Fechou? Ela fechou. Fechou. De 13 segundos. Diga aí o que é alguma coisa. 10 segundos. Vamos a gente vai voltar. voltar, só para eu terminar. A gente vai voltar. A gente volta. A gente vai voltar.